Olá, pessoal! Vamos para a nossa segunda aula. Vamos continuar a falar sobre múltiplos e divisores. Nós já falamos sobre múltiplo de um número, mas eu vou recordar aqui. Então, múltiplo de um número é o produto desse número por um outro número natural qualquer. Então, por exemplo, se eu tenho o número 5, que multiplicado por 7 dá 35, 35 é o resultado da multiplicação de 5 por 7. Então, podemos afirmar que 35 é o produto, né, desse número 5 por um outro número qualquer, que é o 7. Então, 35 é múltiplo de 5 e também é múltiplo de 7. Repetindo, o resultado de uma multiplicação tem o nome de produto, mas o produto também é múltiplo, porque múltiplo significa resultado de uma multiplicação, tá? Vamos dar mais um exemplo pequenininho aqui. Então, vamos supor que eu tenha uma multiplicação de dois números. Por exemplo, 6 vezes 8. 6 vezes 8 é igual a 48. Então, o que a gente pode afirmar? Que o resultado dessa multiplicação é um produto, mas o resultado dessa multiplicação, ou seja, esse produto, 48, também é chamado de múltiplo. Múltiplo de quem? Desses dois números que estão sendo multiplicados. Então, eu posso afirmar que ele é múltiplo de 6 e também, também de 8, ok? Bom, vamos falar agora sobre, então, a gente acabou de falar sobre múltiplos de um número, ok? Então, agora vamos falar sobre divisor de um número. Também já falei na aula passada, mas eu vou repetir. Então, nós dizemos que o número A, quando eu falo número A, é um número qualquer, tá? Então, esse A aqui está representando um número qualquer e esse B um outro número qualquer. Então, vamos lá. Um número qualquer A é divisor de um outro número qualquer B se a divisão de B por A for exata, ou seja, der resto zero. Então, olha só, se a divisão de um número B por um número A for exata. Então, vamos pensar num número qualquer aqui. Vou escrever um número, por exemplo, 10. 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5 e o resto é zero. A divisão é exata. Então, podemos afirmar, deixa eu colocar um C aqui. Então, sim, 2, aliás, né, ó, 2 é divisor de 10. 2 é divisor de 10, tá? Então, o número 2 aqui está no lugar do A. Então, este número é que é o divisor. Divisor de quem? Do 10. Vamos a mais um. Se eu sei que pega um outro número, por exemplo, 18. 18, se eu quiser dividir por 6, o resultado de 18 dividido por 6 dá 3, e é exato. Então, o que eu posso afirmar? Que 6 é divisor de 18. Perfeito? Agora, a gente vai falar sobre o relacionamento entre múltiplos e divisores. Como que eles estão relacionados entre si? Então, veja bem, se 15 é divisível por 3, então 3 é divisor de 15. E podemos afirmar que 15 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 5 dá 15. Nossa, ficou complicado, né? Então, eu vou voltar aqui um pouquinho, ó. Quando eu faço essa divisão, 10 dividido por 2 dá 5, é uma divisão exata. Então, esse 10 aqui, ele é chamado de número divisível por 2. E o 2 é divisor do 10. Então, 10 é divisível por 2? Sim. Então, 2 é divisor de 10, tá? Então, aqui está falando, ó, 15 é divisível por 3. Mesma coisa aqui, 10 é divisível por 2. Então, vamos escrever isso aqui.
15 é divisível, tá escrito, deixa eu baixar isso aqui também. 15 é divisível por 3. Dizer que 15 é divisível por 3, vamos ler pedacinho por pedacinho, tá? 15 é divisível por 3. Então, você faz 15 dividido por 3. Então, 15 é divisível por 3, significa que 15 dá para dividir por 3, tá? Aí, o resultado dá quanto? Dá 5. Então, esse 3, ele é divisor. Divisor de quem? De 15. Então, tá falando aqui, ó, 3 é divisor de 15. Acabei de falar, 3 é divisor de 15, tá? Agora, vamos ver outra coisa. Quando eu faço a prova real disso aqui, a prova real é sempre feita de trás para frente. Então, a prova real é feita assim, ó, 5 vezes 3, que dá 15. Esse 15 aqui é resultado da multiplicação. Então, esse 15 é múltiplo. De quem? De 3 e de 5 também. Eita, ficou um D feio, né? Deixa eu ajeitar esse D aqui. É múltiplo de 3 e também de 5. Ok? É isso que está falando, ó. 15 é múltiplo de 3. Aqui, eu falei que 15 é múltiplo de 3. 15 é múltiplo de 3 e também de 5. Por quê? Porque 3 é 5 dá 15. Então, parece complicado, né? Mas é só a gente ir lendo e escrevendo para poder entender. Vamos ver esse aqui, olha. Vamos ler um pedacinho só. Se 8 é divisível por 2, 8 é divisível por 2, você está dizendo que 8 dá para dividir por 2. E quanto dá? Dá 4. Qual desses números é divisor aqui? Numa divisão, qual desses números é divisor? É o 2. Então, eu posso dizer que 2 é divisor. Divisor de quem? De 8. Divisor de 8. Ok? E aí, eu já falei esse outro pedacinho. Então, 2 é divisor de 8. Agora, vamos falar do resultado. Ó, 8 é múltiplo, tá falando aqui, 8 é múltiplo de 2. 8 é múltiplo de 2? Será? É, porque se você faz a prova real desta conta aqui, olha, a prova real começa pelo final. Então, você pega o 4, multiplica por 2 e o resultado vai dar 8. Então, 8 virou resultado da multiplicação. Então, 8 é múltiplo. Todo resultado de multiplicação é múltiplo. É múltiplo de quem? De 4 e de 2. Último, para entender. Se 20 é divisível por 5, vamos lá, vamos pegar esse pedacinho aqui. 20 é divisível por 5, significa 20 dá para dividir por 5 e eu sei que o resultado dá 4. Nesta continha aqui, quem é divisor? Fiz uma divisão, tem divisor. Quem é o divisor? É o número que vem depois dos pontinhos. Então, 5 é divisor. O 5 é o divisor. Então, 5 é divisor. Tá falando aqui, ó. Eita, não escreve mais. 5 é divisor de 20, tá? Ah, apareceu. 5 é divisor de 20. Agora, vamos ver o resto. E podemos afirmar que 20 é múltiplo de 5. Para afirmar que 20 é múltiplo de 5, eu tenho que ver que 20 é resultado de multiplicação. Para fazer essa multiplicação, é só fazer a prova real da divisão. A prova real começa do finalzinho. Então, é 4 vezes 5 é igual a 20. 20 não é resultado da multiplicação? Então, o resultado da multiplicação tem o nome de múltiplo. E aqui, no caso, ele é múltiplo só do 4 ou só do 5? Ele é múltiplo tanto do 4 e também do 5. É múltiplo de 4 e de 5.